Segunda Crônica, capítulo 7, versículo de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De novo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lá no passado, o povo de Israel estava mais de 400 anos sob a escravidão no Egito, e Deus levanta Moisés e conduz aquele povo, tira aquele povo do Egito e faz caminhar pelo deserto. Mas interessante que aquele povo era um povo de dura cerviz, era um povo que desobedecia ao Senhor a todo tempo. E o Senhor disse: esse povo não entrará na terra prometida, e sim a sua próxima geração. Então a geração daquele povo que saiu do Egito, eles ficaram todos no deserto, e somente a geração deles entraram na terra prometida. E de Moisés, Josué assume. Josué assume o povo, adentra a terra prometida, e ali começam a conquistar as terras. Só que houve um porém. Logo após Josué ter conquistado a terra, e também ele tendo partido, o povo rapidamente se desviou do Senhor. O povo rapidamente se distanciou de Deus. E Deus, ele começa a levantar juízes, para que os juízes viessem a julgar a terra, para que trouxesse de volta o povo de Israel à adoração a Deus. E Deus começa a levantar pessoas para conduzir o povo novamente de volta. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela continua. Ela sempre continuará, independente de como está a igreja, de como está o povo hoje, ou naquela época, a promessa de Deus continua de pé. E Deus irá cumprir a sua promessa. Depois dos juízes, Deus levanta Samuel. E assim, quando Samuel começa ali como profeta, sacerdote e juiz também, julgar a terra, o que acontece? O povo não mais se agrada de Deus governar eles. O povo começa a olhar em volta, todos os reinos têm um rei. E só nós que não temos rei, e nós queremos um rei para nós. Samuel ficou furioso, mas porém Deus, ele diz: faça o que eles querem, Samuel. Por quê? Porque Deus já havia concedido em seu coração um homem segundo a sua própria vontade, seria Davi lá na frente. Então Saul começa a governar o povo de Israel, mas Deus não se agradou de Saul. E Deus levanta a Davi. Depois de Davi ele vem, conquista muitas coisas, ele é um homem de guerra, um homem de luta. Mas Davi também tem muitas falhas. Davi também se desvia do Senhor muitas das vezes. Davi muitas vezes abandona os seus filhos fazem coisas terríveis. E não foi um bom pai. Mas porém era um homem segundo o coração de Deus e sempre estava de volta aos caminhos do Senhor. Davi, ele chega a propor para Deus: eu quero construir um templo para o Senhor. E Deus diz: eu não receberei das tuas mãos, porque é homem de sangue, mas receberei do teu filho Salomão. E assim Salomão começa a reinar, e Salomão prepara tudo para construir o templo, e Salomão, ele começa a construir o templo, e Deus dá a Salomão muita sabedoria. Salomão começa a governar o povo, e há anos de paz no governo de Salomão. E aonde, né, aqui no livro de Crônicas, nós vamos entrar nesse texto, porque é a aliança do Senhor com Salomão e com o povo. E Deus está orientando a Salomão acerca da sua vontade. E Deus, nessa noite, está orientando a nós
acerca da sua vontade. E Deus sempre vai trazer ao seu povo a sua vontade. E Ele quer dizer nessa noite que a sua promessa continua de pé, que tudo que está escrito na sua palavra irá acontecer, independente se as pessoas se desviam, independente do que aconteça. Deus cumprirá o seu propósito na terra e na nossa vida, independente do que aconteça ou da circunstância. E o texto vai começar: se o meu povo que se chama pelo meu nome. O texto vai mostrar que Deus está chamando a nossa atenção. Deus está chamando a atenção do povo naquela época. Deus estava dizendo: para tudo o que vocês estão fazendo. Qual o seu sonho, quais os seus objetivos, aonde você está andando, por onde você está andando, o que você está correndo atrás. Pare um pouco. Agora a minha palavra é para com vocês. E Deus vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome, Ele vai começar dizendo: se humilhar. Aí tira toda aquela grandeza do homem. E tira todo aquele eu do ser humano. E coloca o homem lá embaixo. E diz: não são suas vontades, não são seus desejos, mas é a minha vontade sobre a sua vida. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se dobrar, se aquele povo, ele entender que eu sou verdadeiramente o Deus dele, eu sou o Criador dos céus e da terra, se esse povo entender, então eles vão se humilhar diante de mim. E mais o que o Senhor vai falar? E orar. Irmãos, uma palavra tão pequena com um poderio tamanho. A oração. Por quê? Ah, irmãos, tantas vezes que eu oro e Deus não faz nada. Você chegou aqui como? Nesta noite. Deus fez alguma coisa para você chegar aqui nesta noite. Deus te deu a vida. Deus te deu um ar para respirar. Deus, ainda que você esteja no seu coração angustiado, ainda que você esteja passando por um momento difícil, Deus, Ele te dá a oportunidade de estar aqui, ou você está aí do outro lado, assistindo por essa live. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela está de pé. É tempo de orar. É tempo de dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. É tempo de acreditar no invisível. É tempo de acreditar no impossível. É tempo de nós orarmos e não ficarmos: ah, não, eu não vou nem tentar. Ah, não vou nem fazer isso. Eu não vou nem buscar aquilo. Eu não vou nem correr atrás, que eu sei que eu não dou conta. E a sua oração? E o que você pediu para Deus? É você quem vai na batalha ou é Deus quem vai batalhar por você? Na vida de Davi, foi Deus quem guerreou as batalhas dele ou foi o Davi sozinho, mas o povo de Israel? Todas as vezes que eu leio a palavra, eu ouço alguém consultando a Deus: Senhor, é para nós ir? E Deus fala assim: ou vai ou não. E quando Deus fala vai, porque eu entreguei nas suas mãos, o povo de Deus sempre prevalecia. Mas quando Deus dizia não vai, era para o povo ficar quieto. Há esses momentos na nossa vida e nós precisamos consultar a Deus em oração: Senhor, é para mim fazer o quê? A Jade falou do meu problema que eu estou passando. E aos olhos humanos a gente tenta de alguma forma. A gente fica ansioso para que aconteça algo logo, para que alguém dê uma resposta, para que alguém fale algo com a gente que nos dê esperança. Enquanto nós deveríamos orar, acreditar que Deus, Ele está no controle e que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Por mais ansiosos que temos, nós não podemos mudar um pouquinho do curso da nossa vida. É tempo de orar, meus queridos. É tempo de consultar a Deus, é tempo de humilhar. Mas o Senhor também disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, não só se humilhar, não só orar, mas também me buscar de todo o seu coração. A procura a Deus. Não é somente vir na igreja, não é somente dizer que eu sou cristão, mas é uma intimidade para com o Senhor. É uma entrega total, é dizer: olha, eu não posso, porque eu busco a Deus, eu confio em Deus, a minha vida está colocada nas mãos dEle, e é a Ele que eu posso somente glorificar. E essa busca implica, muitas das vezes, em afastar de muitas coisas. É ao Senhor que eu busco todos os dias ansioso. É a Tua palavra que eu anseio todos os dias pela leitura.
Como você tem buscado a Deus? Deus faz essa pergunta. Deus faz essa colocação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele me buscar verdadeiramente de todo o seu coração. E ainda tem mais uma questão aqui. E também o quê? E se converter dos seus maus caminhos. Olha, meus queridos, não é fácil servir a Deus. Mas Deus impõe o que Ele quer de cada um de nós. É Deus quem dita as regras. E Ele está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Irmão, mas eu sou um cristão, eu estou aqui sempre na presença de Deus. Todos os pecaram e carecem da glória de Deus. Antes de nós nascermos, no ventre da nossa mãe, nós já éramos pecadores e já necessitávamos de um Salvador. Todos nós somos pecadores e precisamos voltar os nossos olhos para Deus. E nós precisamos converter dos nossos maus caminhos. O que significa isso? Eu estou indo para o lado da mentira, eu estou saindo do culto e indo para o lado da roda, onde há piadinha. Eu tenho que converter, eu tenho que mudar esse caminho. Eu tenho que me voltar para Deus, eu tenho que me converter diante de Deus. Eu tenho que me arrepender diante do Senhor. A proposta de Deus para aquele povo naquela época e para nós nessa noite é essa. Se vocês, que se chamam pelo meu nome, que diz que eu sou o seu Deus, se você se humilhar, se você orar, se você me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor vai começar a falar algo em seu coração. Ele vai dizer que vai cumprir a sua promessa, que vai cumprir a sua palavra. Eu ouvirei dos céus. A Bíblia diz que o Senhor está atento ao que se passa aqui nessa terra e se inclina aqui para baixo para nos observar. Deus não deixou passar impune o que acontece na sua vida. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe do seu passado. Deus sabe o que acontece no dia de hoje. Deus sabe como você adentrou o seu coração. E Ele está falando que se você cumpriu todas essas etapas, Ele te ouviu lá dos céus. Ele está te ouvindo. Se não tem ninguém do teu lado para te ouvir, Deus está te ouvindo. Se muitas vezes as pessoas não querem andar com você, Deus está com você. Mas somente aqueles que se adequam ao que Ele falou, que o meu povo, que se chama pelo meu nome. E também Ele vai dizer que se esse povo, ele se humilhar e orar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele vai perdoar os seus pecados. Olha só que tremendo, meus queridos. Tem gente que fica apontando o dedo um para os outros. Ó, fulano de tal fez isso lá atrás, ó. Tem gente que não servia para estar na igreja, pelo que aprontaram lá no passado. Tem pessoas que só têm a capa de cristão, mas a gente conhece o passado dela. Eu queria dizer nessa noite que Deus, Ele perdoa os pecados e lança no mar do esquecimento. Ele não mais lembra. Talvez nesta noite você diz, Senhor, eu errei lá atrás, até hoje eu estou angustiado. E Deus vai dizer lá de cima. O quê? O que aconteceu no passado? Não, Senhor, eu errei lá atrás, eu cometi um pecado. Mas você se arrependeu e Ele jogou no mar do esquecimento. Ele está te perguntando o que você fez. Eu já perdoei, aquieta o seu coração. Porque a palavra está dizendo que Ele vai ouvir do céu, Ele vai perdoar os seus pecados, ou seja, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e injustiça. Nós não estamos nessa noite num culto de oração simplesmente para ocupar bancos. Nós estamos aqui para clamar aquele que pode fazer isso na nossa vida. Nós estamos aqui para prestar um culto agradável a Ele, não a homens. Nós viemos aqui não porque somos melhores que os outros, nós viemos aqui porque fomos alcançados pela sua graça, e a sua graça é melhor do que a vida. E importa-nos que nós devolvemos para Ele em forma de adoração tudo isso. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, mas também se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. O que o Brasil precisa hoje, o mundo? Do que nós saímos há pouco tempo, até está voltando alguns casos da epidemia.
Quantas vezes nós, em nossos lares, nós vimos pessoas pelo Facebook, não vejo a hora de poder sair e voltar para o templo, para a adoração. Não vejo a hora de tudo acabar. E as portas das igrejas estão abertas. E o nome de Jesus está sendo anunciado. Está sendo pregado. Cadê este povo? Cadê essas pessoas? Cadê aqueles irmãos que vinham no WhatsApp mandar mensagem? Dizendo, estamos só aguardando o momento, porque nós seremos o primeiro a chegar na igreja. Cadê? E o Senhor está dizendo que nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos buscar mais a Ele de todo o nosso coração. Porque Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai sarar essa terra. E essa terra não precisa de algo material. Essa terra precisa de algo espiritual. Só a presença do Senhor para moldar a vida, para transformar a vida, para trazer alegria concreta ao coração das pessoas. Somente Deus para sarar de verdade o coração daqueles que estão feridos e magoados nessa terra. E o Senhor está dizendo que o povo dele vai alcançar isso. Não é algo que talvez aconteça, é algo que vai acontecer. É algo que Deus está prometendo para cada um de nós. É algo que nós vamos sair do culto. Que nós vamos chegar em nossas casas e viver nossas vidas acreditando nas promessas de Deus. Está dando tudo errado, está indo tudo para o caminho contrário. Mas Deus está com sua promessa de pé. Independente do percurso humano. Deus sempre vai nos trazer de volta para a sua palavra. E aqueles que estavam perdidos, que nós apontávamos os dedos para Ele, hoje estão vivendo, tentando, buscando, muitas das vezes chorando, por adorar a Deus, enquanto pessoas só olham o erro, enquanto pessoas só olham para o bem material. E nós precisamos entender que a vontade de Deus é que vai prevalecer nessa terra. E é o que nos importa. Independente do que acham ou pensam, é ao Senhor que nós devemos. Então, Salomão, ele seria um rei bem-sucedido. O povo seria um povo abençoado, e foi. A Bíblia diz que no tempo de Salomão teve muita prosperidade. No tempo de Salomão teve muita bonança. Não teve um inimigo para levar cativo. Mas no final da vida dele, ele vai escrever alguns livros, vai dizer que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. Olha, meus queridos, se sua alegria não for Deus, se em seu coração não tiver a palavra de Deus, você pode conquistar e conquistar. Você pode buscar e sonhar e realizar os seus sonhos e conseguir tudo aquilo que você almeja. Mas se Deus não for o centro do seu coração, é correr atrás do vento. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Se tiver o que comer, o que vestir, e aonde repousar seguro, estejais contentes. Essa é a alegria do crente. Essa é a alegria daqueles que servem a Deus. Conquistamos, sonhamos, nos alegramos, mas Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar sempre à frente de tudo. E se perdemos tudo na caminhada, que não perdemos a fé, a confiança e a certeza. E se Deus está conosco, quem pode nos deter? Amém? Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra dentro do seu coração, que o Espírito Santo possa te ajudar a buscar, possa te orientar como buscar, ensinando a orar, te ajudando nos momentos difíceis. Que a certeza da presença do nosso Deus seja sempre com você. E que a cada dia nós possamos ser gratos a Deus pelo que Deus tem feito, pelo que Ele fez e pelo aquilo que Ele ainda irá fazer.